Já estamos de volta e uma pergunta aqui do Arthur, que tem 14 anos. Ele quer saber o seguinte, professor Leandro Quadros, olha só a pergunta do Arthur, hein? De onde os nativos da América vieram? E ele ainda continua e fala assim, ó, de qual filho de Noé deu origem aos nativos da América? Olha aí, professor. Será que o dilúvio foi global? Como é que a gente vai responder isso aí? Infelizmente, meu jovem, nós não temos como te responder essa pergunta. Né? Porque, na verdade, os habitantes da América, né, eles foram formados por uma junção de europeus, né, de vários países da Europa e indígenas que já Então, mas ele pergunta realmente sobre os indígenas. Mas assim, não tem como nós sabermos de qual filho de Noé veio, porque é muito longe. Quando você vê aqui a própria descendência dos filhos de Noé em Gênesis 10, e eu tenho aqui uma Bíblia de estudo, e os comentaristas vão comentando, né? Ó, os filhos de Cuxi, por exemplo, se estabeleceram ao sul da Arábia, África do Norte. Aí vem outros povos, ó, não identificados, então não se tem uma certeza. Né? Agora, era perfeitamente possível virem pessoas lá da região da Mesopotâmia, do Oriente Próximo para cá, por dois motivos, né? Primeiro, a Terra, antes do dilúvio, e obviamente pós-dilúvio, ela continuava ainda nessa estrutura até que foi se separando. Os continentes formavam o chamado Pangeia. Então a distância, depois do dilúvio, né, que se romperam, rompeu-se a crosta terrestre, é óbvio que a distância era curta ainda. Não era longa como é hoje um continente para outro. Então eles podiam fazer, e a arqueologia mostra que existiam pequenos barcos cobertos de couro de animais, e essas pessoas poderiam sair de um lugar para outro e habitar diferentes regiões da Terra. Então isso não era assim impossível de acontecer. Agora, eu lhe dizer de qual filho de Noé veio, realmente é algo que eu não posso lhe dar uma resposta. Talvez alguém que seja bem especialista, né, em genealogias ou cronologia bíblica possa dar essa resposta, mas eu particularmente não creio que seja possível encontrar essa resposta no texto bíblico. Agora, biblicamente, você garante que o dilúvio foi global? Mas isso não tem como duvidar. Isso é uma coisa, essa é a coisa mais óbvia que existe no texto bíblico. Né? Eu sei que tem muita gente que diz que o dilúvio foi local, mas a pessoa que diz isso, ela está simplesmente mais por fora do que arco de barril. Né? Porque o texto, tem um texto aqui que é muito direto em relação a esse assunto. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 7, versículo 18. Exatamente, 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos. O que é todos? Todos não é alguns, é óbvio, né? Todos os altos montes que havia debaixo do céu. Então, que o dilúvio foi global, isso é uma coisa muito clara no texto bíblico. Outra coisa, e se não fosse global, não teria lógica pelo seguinte, como queria acumular um monte de água naquela região, não é, do Oriente Próximo, e ela não iria escoar para o resto do planeta? Ela teria espaço suficiente para escoar. Então é óbvio, o dilúvio foi global, chuva caiu de cima, diz o texto bíblico que a crosta terrestre se rompeu e a água saiu de baixo. Então não há dúvida alguma na Bíblia que o dilúvio foi universal. Ele continua dizendo, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que haviam na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão, os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Para não ter dúvida mesmo que ninguém sobreviveu, né? Apenas a família de Noé, não é? Exatamente. O texto não deixa dúvida. Quando as pessoas cogitam, o dilúvio foi um evento local, isso é uma viagem. Né? Tem muita gente que cogita isso, então foi bom você lançar essa questão para as pessoas perceberem, né, que o texto bíblico não aceita esta cogitação de algumas pessoas que simplesmente não aceitam a autoridade do texto bíblico. Né?